Waymaker. Gobinama.
to you. It's all to you. I breathe for you, Jesus. When I walk for your glory, to testify that you are God. To you, my King, Master Messiah. To you, I sing. You are our Master, Lord. Tu és nosso mestre, So, Senhor. Lord, this morning, Senhor, esta manhã we raise our voices to you. nós erguemos nossas vozes para Ti. We open our hearts to you. Abrimos nossos corações para Lord, we Ti. open our minds to Nós you. abrimos a nossa mente a Ti. Lord, we unlock ourselves to you. Nós destrancamos-nos para Ti, Because Senhor. only you Porque somente o are Senhor worthy of praise, é digno de louvor, of honor, toda honra and glory. e glória. Only you, Lord, Somente o Senhor deserves our worship. merece a nossa adoração. Only you, Lord Somente o Jesus. Senhor Jesus. There is none like Não há you. outro compara-se So, a Lord, we Ti. say to you, Portanto, Senhor, nós dizemos a Ti. receive our worship. Receba a nossa Receive our adoração. praises. Receba o nosso Lord, dwell in our louvor. midst. Habita em nosso As your meio. word says, Assim que diz a Tua that you palavra. dwell in the midst of the praises of your people. Que o Senhor habita no meio do louvor do seu So, povo. Lord, Portanto, Senhor, we know you're here. nós sabemos que o Senhor está aqui. You're here now. O Senhor está aqui neste And momento. Lord, we celebrate E you. nós celebramos, Because Senhor. where you are, Lord, Por onde o Senhor se there encontra, is peace. existe a paz. There is joy. Existe a alegria. There is comfort. Existe o There is conforto. healing. Existe a cura. There is Existe a transformation. transformação. There is breakthrough. Existe o rompimento. Yes, Lord, where Sim, you Senhor, are, onde o Senhor there está. is happiness. Existe alegria. There is contentment. Existe Where contentamento. you are, Onde o Lord, Senhor se there is encontra. freedom. Existe a So, liberdade. Lord, we exalt your Senhor, name this morning. exaltamos seu nome esta Yes, manhã. Lord, Sim, Senhor. because you are here. Porque o Senhor está aqui. And yes, Lord E Jesus, sim, Senhor Jesus. where you are, Onde o Senhor se chains encontra. are broken, As correntes são doors quebradas. are open, As portas são abertas. eyes are open. Os olhos são abertos. Yes, Lord, Sim, Senhor. you're opening O opportunities Senhor abre of a oportunidades lifetime today. de uma vida Lord, inteira we thank hoje. you. Nós Because agradecemos, where you pois are, onde o Senhor se encontra, all the burden is removed. todo o fardo é All the removido, curses are broken. todas as maldições são All of every quebradas, darkness is removed. toda a escuridão é And your removida light shines e a luz bright. resplandece, Yes, Lord. brilha. And your Sim, light is Senhor, marvelous. e a sua luz é Oh, maravilhosa. Lord, Oh, you Senhor, reveal to your children o Senhor revela aos seus filhos things that have never thought before. coisas que nunca imaginamos So, ou Lord, we pensamos. receive from you Senhor, today. recebemos, Senhor. You are a King. Tu és nosso You are our Rei, Lord. nosso Senhor. We submit ourselves to Nós you submetemos a Ti for your glory, para a Sua for glória, your honor. para a Sua honra. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Amém. Thank you, worship team. Obrigado pelo louvor. Our God is good. Nosso Deus So é before bom. you take your seat, Antes please de tomar greet voz your neighbor. assento, cumprimenta a pessoa próxima de si. Tell them good morning. Diga bom dia. Hallelujah. Give them a Amém. high five. Dê high Give five. them a hug. Dê If you're abraço. sitting next to your Se estiver wife, sentado próximo da sua esposa, please give them a kiss. dê beijo. Don't be shy. Não tenha vergonha. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Amém. Good morning, Brother Norman. Bom dia, pastor. Well, Pastor Norman, sorry. Oh, Amen. amém. It's such a blessing to be with you today. É uma bênção estar aqui com vocês hoje. It's so amazing to know what the Lord has been doing. Então é tão maravilhoso saber o que o Senhor tem feito. I want to also congratulate, firstly, those that got baptized last week. Então eu quero parabenizar para aqueles que foram batizados da semana passada. Hallelujah. It's such a blessing. É uma grande bênção. We got a group number of young guys Tivemos grande número de who got jovens baptized. que foram batizados. So if you want to get baptized, Então, se quiser ser batizado, please speak to the ushers. por favor, fale com os Because obreiros, we believe porque nós acreditamos in the Great Commission. na grande comissão. You know, so we believe that baptism E nós acreditamos que o is batismo a core belief. é uma
crença Hallelujah. chave, fundamental. We'll also work to organize the equipping track. Nós também Hallelujah. estamos a preparar o treinamento da Because palavra, we believe porque nós that acreditamos as children of God, de como filhos de Deus, we must be equipped. nós devemos estar preparados. You know, it's about understanding Tem a ver com o entender who you are quem tu és and why you do certain e por things. que tu fazes certas coisas. Hallelujah. Amém? Glory to God. Amém? So let us quickly open our Bibles in the book of 1 Samuel, Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, chapter 21. capítulo 21. We're going to read verse 1. Vamos ler o versículo 1. The Bible reads, Then David came to Nob, to Ahimelech, the priest. And Ahimelech came to meet David trembling and said to him, Why are you alone and no one with you? And David said to Ahimelech the priest, The king has charged me with a matter and said to me, Let no one know anything of the matter about which I send you and which I have charged you. I've made an appointment with a young man for such and such a place. And then, what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread, or whatever is there. Verse 4. And the priest answered David, I have no common bread on hand, but there is holy bread. If the young men have kept themselves from women, if the young man has kept themselves from women. And David answered to the priest, Truly women have been kept from us, and always when I go on an expedition, the vessels of the young man are holy, even when it is an ordinary journey. How much more today will their vessels be holy? Davi foi falar com o sacerdote Ahimelech em Nob. Ahimelech tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou, Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Davi respondeu, O rei me encarregou de uma missão e me disse, Ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo em certo lugar. Agora, o que você pode me oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi, Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações sexuais com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu, Certamente que não, pois é o nosso costume, sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm um corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Amen. Amém? Now, it's amazing when we read this story. Então é maravilhoso quando nós lemos essa história. And I like to always put context. E eu gosto sempre de colocar dentro de um contexto. So David, Então Davi, after he fought Goliath, depois de ter lutado contra Golias, he was recognized as a true warrior. ele foi reconhecido como um And verdadeiro being the guerreiro. chosen one of God E sendo o escolhido de Deus, to become the king of Israel, ele também foi escolhido para ser o rei de Israel. and I say he was chosen by God E eu digo que ele foi escolhido por Deus to be the king para ser o rei, according to God's heart. de acordo com o coração de There was Deus. no man who chose David. Não existe um homem, não houve nenhum homem que escolheu That's why when we Davi. read the account of how Samuel found David, Então, por isso quando lemos a história de como Samuel encontrou Davi, it was not about his physical stature, não tinha a ver com a sua estatura física, sua aparência, how bright intellectually he was. ou quão inteligente ou intelectual ele era. It was not about how many wars he had fought, Não tinha a ver com o número de guerras que ele havia but lutado, about the heart of God. mas tinha a ver tudo com o coração de Deus. And the Lord said to Samuel, E o Senhor disse a I Samuel, don't see how men see, eu não vejo do jeito que o homem vê, because you look at what you can see with your naked eyes. porque os homens olham com base naquilo que vêem com seus olhos. But I, the Lord, see things differently. Mas eu, o Senhor, vejo as coisas de forma diferente. So it's so amazing that David Então é tão maravilhoso que Davi, was young, ele era jovem and he was just a small shepherd boy. e era um pequeno pastor. And there are many
discussions about what that means, Então, existem muitas discussões do que isso significa, but he was surely a shepherd and not a warrior. mas ele verdadeiramente era um pastor e não um guerreiro. But a great day came Mas chegou um grande dia, when he went to deliver food to his brethren, ele foi brothers. deixar comida para os seus irmãos, And there was this guy called Goliath, e existia esse indivíduo chamado Golias, a Philistine warrior. um guerreiro filisteu. He was strong. Ele era forte, He had experience in war ele tinha experiência na guerra and had never been undefeated. e ele nunca havia sido derrotado. And David hears Goliath insulting the people of Israel E Davi ouviu Golias insultar o povo de Israel. and say, hey guys, why are you not responding to this guy? E ele depois perguntou, por que vocês não respondem a He's not- este indivíduo? Just insulting us, he's insulting the God of Israel. Ele não somente está a insultar a nós, mas está a insultar ao Deus de Israel. On that specific day, Então, naquele dia específico, David made a decision Davi tomou a decisão of taking the rope that was his de tomar o manto que era dele, as a king como rei, to go and fight. para ir e lutar. Because Saul was afraid of fighting. Porque o Saul tinha medo de lutar. He said, oh, well, to the man that wins or overcomes Goliath, I'll give him rewards. Então ele disse que para aquele que for a vencer Golias, irei dar um prêmio. But David didn't fight for the rewards. Mas Davi não estava a lutar pelo He prêmio. was fighting Ele estava a lutar to ensure that the name of the Lord para garantir que o nome do will Senhor be preserved in Israel. fosse preservado em I Israel. want to highlight that. Quero sublinhar este ponto. But then comes the funny part of the story. Mas chega aqui uma parte engraçada After da defeating história. Goliath, Depois de ter derrotado people Golias, start praising him as pessoas começaram a louvá-lo as a champion. como um campeão. He becomes a true warrior. Ele tornou-se um verdadeiro He guerreiro. advances Ele to avançou conquer. para vencer. He advances Ele avançou to fight and win. para ir à luta e vencer. And remember, E recordem-se, he was a shepherd boy. ele era apenas um rapaz pastor. Looking at our own eyes, Olhando com os nossos próprios olhos. how can a small shepherd boy Então, como é que um pequeno pastor, be able to fight como é que ele pode ser capaz de lutar giants, com gigantes, armies, exércitos and win? e vencer? But by the grace of God Mas pela graça de Deus and by his faith e in pela sua God, fé em he Deus, fought ele lutou and he won. e ele venceu. But then people started praising him. Então as pessoas depois começaram a louvá-lo, a There reconhecê-lo. were songs about David killing thousands and thousands, Então existiam canções dizendo que Davi matou milhares de milhares, that he was doing better than the actual king. que ele estava a fazer melhor do que o próprio rei. No. And it's so amazing E é tão maravilhoso, that by popular demand, para a exigência popular. Saul saw that David Então Saul viu que Davi became a menace. então tornou-se uma ameaça. So he wanted to do everything Ele queria fazer tudo to ensure that this boy para garantir que esse rapaz remained the boy. permanecesse ainda um rapaz. This boy Este rapaz remained the boy. permaneceu um rapaz. History says that there is about 30 years of difference between Saul and David. Então a história diz que existia uma diferença de idade de 30 anos entre Saul Some, e Davi. some scholars even say 38 years. Então alguns estudiosos dizem que falaram de 38 anos de diferença. But look at this. Mas olhem para isto. How can a king Então como é que um rei become jealous tem inveja of a shepherd boy? de um pequeno pastor? You know, when God put things in you, Quando Deus coloca algo em ti, when God has already identified your gift então quando Deus já identificou o seu for dom the expansion of the kingdom, para a expansão do reino, persecution will happen. haverá sempre perseguição. Things won't go according to your wish. As coisas não irão acontecer da forma como tu And queres. sometimes the people you love, E por vezes as pessoas que tu amas and sometimes the people you rely on e algumas pessoas que tu dependes delas will start fighting you. vão começar a lutar contra ti. And you'll be hurt. E tu vais sentir-te magoado. And sometimes E por vezes, some of the people that you helped, e algumas das pessoas que tu ajudaste they will turn their backs on you vão dar as costas para ti. and start creating stories E vão começar a criar and histórias gossips e fofocas that will try to impede que vão tentar impedir the manifestation
vão tentar impedir a manifestação of the gift of God. do dom de Deus. Because if you start listening Por se começares a ouvir to your own feelings para os seus próprios and what sentimentos other people are saying, e o que as outras pessoas you will dizem, never, tu nunca, ever jamais understand entenderás what the Lord has for you. aquilo que o Senhor tem para ti. So say to your neighbor, Então diga ao seu próximo, where there is opposition, onde existe a where there oposição, is onde opposition, existe a oposição, where there is onde opposition, existe a oposição, there is a calling. existe um chamado. Where there is Onde opposition, existe a oposição, there is a calling. existe um chamado. Hallelujah. Amém? If things are just going well, Se as coisas estão a correr normal, and you go like, de yeah, forma life normal, is beautiful, tu dizes, a minha vida está muito and boa, bonita, everybody loves me. e todos me Ah, amam. my brother, my sister, Meu irmão, minha irmã, one day you will discover dia vais descobrir that you have some souls around you, que tens algumas almas à sua volta. souls, Tens alguns Saúls à sua some volta. kings around you Alguns reis à sua that are volta. fighting the calling of God in your Que life. estão a lutar contra o chamado de Deus na sua Ei. vida. I'm telling you this. Digo isto. You know, greatness have been spoken in some people's lives. Greatness. Então, grandeza foi declarada na vida de algumas pessoas. Some have received by prophecy. Alguns receberam através de profecias. But that greatness has never been unlocked Mas essa grandeza nunca foi because destrancada they started to listen to the voice of opposition. porque começaram a ouvir a voz da oposição. The opposition said, you are not able. A oposição disse que tu não és capaz. You are young. Tu és jovem. You don't think well. Tu não consegues You raciocinar don't muito have bem. resources. Não tens recursos. You don't have the network. Não tens as conexões. You are sick. Tu estás doente. Things are difficult. As coisas estão difíceis. And they started listening to those E voices. começam a ouvir essas And vozes. instead of trusting God, E em vez de confiar em they Deus, sacrificed their calling então sacrificam o seu chamado. by saying, oh yes, E dizem, sim, yeah, life is difficult. Huh? verdadeiramente has a vida never é happened. difícil. Isso nunca aconteceu. So it will not happen to me. Então, da mesma forma, não vai acontecer comigo. Mhm. It will never happen. Não vai acontecer. You know, how come? Então, como? You know, Mozambican young boy Então, um jovem moçambicano be able ser capaz, to become, let's say, a minister. então, tornar-se um ministro. That never happened. Isso nunca aconteceu. You know, how can you become Então, como é que tu podes tornar a member um membro of the African Parliament? do Parlamento africano? That's impossible. Isso é impossível. And you go like, yeah. É realmente. Uh-huh. Some people have heard things about their own sickness. Então, algumas pessoas ouviram coisas sobre a sua And I always doença. say to people, it's not yours. Então, eu digo às pessoas que não te pertence. Give it to the Lord. Então, dê ao Senhor. And people say, E as pessoas dizem, because you're sick, porque tu estás doente, your life won't go well. a tua vida não vai andar bem. Things won't happen. As coisas não vão And acontecer. people decide to surrender themselves. E as pessoas decidem renderem-se. And that calling E aquele chamado is forgotten é esquecido and left behind. e deixado para trás. But what's interesting about David, Mas o que é interessante acerca de Davi, because he knew porque ele sabia there was a calling, de que existia there um chamado, was greatness existia a in grandeza him, nele. and this greatness E essa grandeza was supposed to be manifest devia se manifestar. because it is a prophecy that came from the Lord. Porque é uma profecia que veio do Senhor. So instead of fighting Saul, Então, em vez de ele lutar contra Saul, and you can read então podem ler. the Bible, instead of fighting Saul, Então, em vez de lutar contra Saul, David said, I will fight então Davi disse que eu irei lutar against contra contexts. contextos. Whatever comes or happens, Então, tudo for acontecer, I'll fight. eu irei lutar. I'm not targeting Saul. Eu não estou aqui a lutar contra o Though Saulo. Saul is targeting me, Mesmo que o Saulo esteja a Being lutar a contra king, mim, sendo um rei, having all the e resources, tendo todos os recursos, I will not fight him. eu não vou lutar contra ele. And that's the point. E este aqui é o ponto. You know, as children of God, Como filhos de you Deus, don't have to fight anybody. tu não precisas lutar You contra just need to ninguém. seek Então apenas precisas to buscar manifest
buscar manifestar the calling o chamado that is in your life. que está na sua It's not vida. about forgetting or ignoring the calling Não tem nada a ver com esquecer ou ignorar o chamado or even ignoring the enemy. ou ignorar o inimigo. You know, it's amazing that Ephesians already says that the weapons of our warfare Então é interessante que Efésios diz que as armas da nossa batalha are not carnal. não são armas We carnais. don't fight against flesh and Nós não blood. lutamos contra carne e sangue. So, as a child of God, Então, como filho de I want Deus, you to understand eu quero que tu percebas that in order de que para que to fulfill tu possas cumprir your calling, o seu chamado, the weapons of your battle as armas da sua or your batalha warfare ou da sua guerra are not physical, não são armas físicas, are not carnal. não são armas As carnais. you look forward Então, assim que tu olhas adiante to what the Lord said He gave you, para aquilo que o Senhor já te disse que tu tens, don't fight physically. não lute de forma física. Say, Lord, I will pray. Diga, Senhor, eu irei You orar will give me the strategy. e o Senhor me dará a You will estratégia. help me. O Senhor irá me And you will ajudar guide me. e o Senhor irá me guiar. Oh Lord, Oh Senhor, I will do things eu farei as that will coisas seem crazy at human que eyes. podem parecer loucura aos I olhos will dos homens. fast. Eu irei I will jejuar, pray. eu irei I orar, will praise. eu irei louvar, I will study the word. eu irei estudar a I will palavra, declare it in my life. eu irei declarar I na will minha apply the vida, word. eu vou aplicar na like minha never vida before. como nunca antes. Because Lord, Porque, Senhor, it's your promise. é a sua promessa life. na minha vida. Uh-huh. Uh-huh. Amen. Amém? Don't get distracted Não te distraias by the persecutions of the enemy. pela perseguição do inimigo, Because he's throwing stones, porque ele está lançando pedras but your feet are settled on the rock. para se sentir desequilibrado But your feet, para os teus pés, but your feet mas os teus pés are settled estão on estabelecidos the rock, na rocha, which is Jesus. que é Jesus. Hey, let me just repeat this again. Deixe-me repetir de novo. The enemy is throwing you stones. O inimigo lança-te pedras. He throws stones. Ele lança-te throws pedras. stones. Ele lança-te pedras. He tries to hit you hard. Ele tenta te abater. But you are standing on the rock. Mas tu estás firme na rocha. And this rock is high. E essa rocha está no alto. This rock is strong. Essa rocha é forte. It's strong. Ela é muito forte. Eish. You know, it has never been defeated. Que nunca foi derrotada. Even death Então mesmo até a morte couldn't hold him back. não conseguiu So when segurá-lo. you stand on Então Jesus, quando tu permaneces you em may Jesus, feel tu podes sentir. some small stones. Tu podes sentir algumas pedrinhas. But when you are in Him, Mas quando estás nele, sorry, I want to say this in Portuguese. 1,000 shall fall on your right, então 1000 cairão à tua direita and 10,000 on your left. e 10.000 à sua But esquerda. you shall not be affected. Mas não serás afetado. Hey, if you feel you are being affected, it's just a small stone. Então se te sentes afetado, é apenas uma pequena It is pedra. just a small É stone. uma pedrinha. Don't get distracted by the small stone. Não te distraias com a pequena pedra. Don't say, Lord, Não diga, Senhor, they're hitting me hard. eles estão me a bater. Ou It's just a small é stone. apenas uma pedra pequena. Focus on the rock. Foca-te apenas na Say, pedra. Lord Jesus, Diga, Senhor you Jesus, are tu és the author and finisher of my o faith. autor e consumador da I minha fé. trust in you. Eu confio no Senhor. Hallelujah. Amém? Even when things are bad, Mesmo quando as coisas I know não estão a dar my certo, eu sei. Redeemer lives. Even when things are bad. Então mesmo quando as coisas estão bem, When things are bad, quando as coisas estão más, I know eu sei. my Redeemer O meu Redentor lives. vive. He is everlasting. Ele é eterno. From everlasting De eterno to everlasting. até a eternidade. Don't doubt that. Não tenha dúvidas. Never doubt that. Nunca tenha dúvidas. Never doubt that. Nunca tenha dúvidas. Never Nunca doubt duvides that. disto. So then, one of the things that David started to do Então, uma das coisas que Davi começou a fazer, as he was being persecuted, assim que ele começou a ser being perseguido, afflicted, sendo afligido, he started writing psalms ele começou a cantar, a escrever salmos, because he's a shepherd boy. porque ele era um pequeno pastor. You know, he knows that the Lord will never abandon him. Ele sabia que o Senhor nunca irá So abandonar. he starts writing psalms. Ele começou a escrever salmos. So in Psalm 46, No livro de Salmos, capítulo 46, he says this.
God is our refuge and strength. Diz que Deus é o nosso refúgio, nossa força. God is our refuge and strength. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A very present help in trouble. Auxílio sempre presente Ei. nas adversidades. I want to repeat this for you. Quero repetir isso para vocês. God is our refuge and Deus strength. é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. He is your refuge and Ele strength. é o seu refúgio, a sua fortaleza. Highlight this in your Bible. Sublinhe isso na sua A Bíblia. very present help Auxílio sempre presente in trouble. nas adversidades. He doesn't abandon you. Ele nunca te The abandona. Bible says he'll never forsake. A Bíblia diz que ele nunca Or vai leave us. nunca vai te deixar ou te abandonar. Say it to your neighbor. Diga ao seu próximo. He is your refuge. Ele é o seu refúgio. He is your refuge. Ele é o seu refúgio. He is your refuge. Ele é o seu refúgio. He is your refuge. Ele é o seu refúgio. Look at them seriously. Olha para o seu próximo de forma séria. Don't be shy. Even if you Não don't know them. tenha vergonha, não sinta-se Even if you tímido. don't know them. Mesmo se tu não conhecê-los, know them, se conhecer, Say, diga, he is your Ele refuge. é o seu refúgio. He is your Ele é o refuge. seu refúgio. Hey, I want to say this to you. Eu quero dizer-vos isto. Saul sent armies to kill David. Saúl enviou exércitos para matar o Davi. And lots of people, Muitas pessoas they tried it tentaram many times. por várias vezes. At some point, David was abandoned. Então, por um momento, Davi foi abandonado. He only remained with some few people. Ele permaneceu com um pequeno grupo de pessoas. But he always remembered Mas ele sempre there lembrou-se is a calling. de que existe um chamado. I was not chosen by man. Eu não fui escolhido pelo homem. I was not appointed by man. Não fui nomeado pelo The homem. Lord spoke O Senhor falou and he called e me. Ele me chamou. I am his. Eu pertenço a I Ele. belong to him. Eu pertenço a I am Deus. his child. Eu sou o seu filho. He protects me. Ele me protege. Even when everybody Mesmo quando todos leaves me, me abandonam, he's still with me. Ele sempre permanece comigo. Even when trouble came to my door, Então, mesmo quando as adversidades vieram bater na when I minha lost porta, almost everything, quando eu perdi quase tudo, when things were not going as I planned, quando as coisas não aconteciam da forma the como eu Lord planejei, was there with me. o Senhor sempre esteve presente comigo. Even when I was weak, Mesmo quando eu estava fraco, when I was trembling, quando eu estava trêmulo, I didn't have food on the eu table. não tinha comida na mesa, I was sick. eu estava doente. The Lord is there with O me. Senhor estava sempre presente Even when I comigo. lost my loved ones, Mesmo quando perdi os meus amados, the Lord was there with o me when I Senhor was esteve sempre crying. presente comigo quando eu estava a Even when I chorar. got that rejection Então, letter, mesmo quando eu obtive a carta de rejeição, that de I was repudiação, expecting to get something out of it. então o Senhor queria, When I was quando eu estava à espera, ou tinha uma Something out of expectativa de algo fosse and acontecer, it didn't go as I e planned. não aconteceu da forma como The eu Lord planejei, was with me. o Senhor sempre esteve comigo. Hey, Amém. hallelujah, Amém. hallelujah. Amém. You know, it's so important as children of Então, God é tão importante como filhos de Deus to understand perceber e entender that in this de world que neste mundo we will face trouble. nós iremos enfrentar But adversidades, please mas por understand favor entendam that you shall overcome. que tu vais vencer, Because Jesus said it. porque Jesus disse: Don't lose your faith. não desfaleça, não perca a sua fé. Hallelujah. Amém. Hallelujah. Amém. Say to your neighbor, Diga ao seu próximo: the Lord is with you. o Senhor está contigo. The Lord is with you. O Senhor está consigo. So you can see how David writes, huh? Então nós vemos aqui como Davi escreve. He's saying that this help is ever present. Diz que essa ajuda está sempre presente. He didn't say, hey, the Lord is running away from me. No, Ele no, não no. disse, não, o Senhor está a fugir de mim. Não. In verse 2, he says, therefore I will not fear. Though the earth gives away, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble and its swelling. Então diz assim no versículo 2: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Verse 7 says, the Lord of hosts is with us.
No versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. The God of Jacob is our fortress. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Hey, Amém? do you believe in that? Será que acreditas nisto? Can someone say amen? Será que alguém pode dizer Do amém? you believe Amém? in that? Será que acreditas nisto? Do you believe in that? Será que acreditas nisto? Amen. Ah, diz, But amém. pastor, no. Hey, Ah, pastor. it's not about feelings. Não tem a ver com o que tu sentes, It's about sentimentos. knowing. Tem a ver com saber. Hey. It's about knowing. Tem a ver com saber, ter It's not about conhecimento. feeling. Não tem a ver com o que tu sentes. It's about knowing. Tem a ver com saber, conhecer. You know, it's quite interesting. So I was walking with somebody one of these days. Então, o pastor estava a andar com alguém num dia desses. And this person is highly positioned. This person is highly positioned. Então, e essa pessoa está numa posição sênior. And it was just walking like life is going. Então, ele estava a andar como a vida estivesse andando And normalmente. in Portuguese, we say, deixa a vida me levar. That's the E word. ele andava como deixa a Like, vida me levar. I don't care. Eles And, com uma atitude que não me importo. and we are jogging. Estavam a correr, So, like, walking and stuff, andando, this and that. aquilo e ali. And suddenly, E de repente, someone was coming to approach us. então alguém vinha em direção deles And para the appearance of this abordá-los. person, E a aparência dessa pessoa it was like this person was going to do us harm. é como se essa pessoa estivesse aí na direção deles para magoá-los. You know, suddenly, E de repente, I saw a guy o pastor viu um indivíduo, out of nowhere, do nada, blocking a that other person that was trying to approach us. Então, essa pessoa do nada viu e bloqueou essa pessoa que vinha Like, em direção what do dele you a want? eles. E perguntou o que vocês querem. I was so scared. Então o pastor ficou com medo. Like, hey, what's Ei, happening mas o que here? está a acontecer aqui? And the guy said, no worry, it's my bodyguard. I was Então like, diz, não te preocupe, é o meu guarda-costas. you have a bodyguard? Tens segurança? He said, yes, you didn't know. Sim, não I sabia was like, assim. no. Não, eu não sabia I que tu was tens walking with you segurança. as life is Então, happening. eu estava a andar consigo com uma atitude normal, And then they said, that's why I'm like this. mas é por isso I que eu don't estou have assim. to worry. Ele disse que eu não preciso I me have preocupar. people Eu tenho Who are pessoas following que me. estão a me seguir. If someone tries to hit Se me, alguém tentar me agredir, those guys, esses and it's indivíduos, not just one, e não era apenas um they'll segurança, come, eles they'll virão hit them hard. e vão lhe bater de uma forma hit agressiva them hard. e vão lhe agredir de uma forma The agressiva. word that we use in Mozambican Portuguese is chaya. Então vão chaiar. Esses... You know, like shbakera. Like hit him. Então iam bater mesmo. a ele. Like pa. Bater I was mesmo. like, you. Então eu não sabia, não tive conhecimento, não sabia disto. You know, the Lord is with you when you know. Então, quando tu sabes, o Senhor When está, you know. quando tu sabes, o Senhor está When you sempre know. contigo. Quando tu sabes, When you know. quando tu sabes, When you know. quando tu sabes, When you know. quando tu You sabes, don't doubt. tu não tens dúvida. When you know. Quando tu sabes, You understand tu entendes that He's moving with de you. que Ele está a mover-se contigo. Hey. He's moving with Ele you. está a mover-se contigo. When you know Quando tu sabes that your enemy is scaring you, que o teu inimigo tenta You te have the amedrontar, Lion of Judah tu tens o leão de Judá that is fighting for you. que está a lutar Hallelujah. consigo. Amém? I'm telling you, brothers and sisters, Eu digo, os irmãos e irmãs, know saiba, that the Lord tenha conhecimento de que o is your Senhor God. está consigo. Hallelujah. Amém? Say to your neighbor. Diga ao seu It's próximo. not about feeling. Não tem a ver com sentimento. It's about knowing. Tem a ver com conhecer, It's about saber. knowing. Tem a ver com I saber. feel like God has abandoned me. Eu sinto que o Senhor me abandonou. How do you know? Então, como é que tu sabes? I feel like. Eu sinto. You have that feeling. Tens esse We sentimento? all have feelings. Sim, eu sei que temos sentimentos. You know, and it's important to understand, don't be driven by your feelings. Então, é importante entender que não devemos ser guiados por aquilo que nós sentimos. Seek the Lord. Busque ao Senhor. Seek the Lord. Busque ao Senhor. You'll find Him. E tu o encontrarás. As I always say, He's waiting for you. Como eu sempre digo, Ele está à sua espera. He's expecting you Ele espera to acknowledge que tu that reconheças whatever you are in, e que em toda a situação que te He encontrares, is your number one. Ele é o teu número 1. Hallelujah. Amém? Hallelujah. Amém? Don't exalt the trouble. Não exalte a dificuldade. Don't exalt the enemy. Não exalte o inimigo. Say, Lord, fight them. Diga, Senhor, lute contra eles. Silence them.
silencia-os. May your name be exalted through me. Que o seu nome seja exaltado através Because you da are minha my vida. God. Porque o Senhor é o meu Deus. You are my God. Tu és o meu You know, Deus. sometimes I get afraid, Por vezes eu tenho medo, but fear mas o medo shouldn't be higher than my belief or não my pode faith. estar acima da minha crença, da minha Because the fé. Lord of hosts is with me. Porque o Senhor dos Exércitos está comigo. And I love the way it comes. It says that he's the Lord of hosts. Então, ele diz aqui que ele é o Senhor dos Exércitos. And it's quite amazing. Some people say that the word host speaks of angelical armies. E quando fala de exército, está a falar de exércitos angelicais. But you never know that the Lord can also use people Mas tu nunca sabes que o Senhor também pode usar pessoas to fight for you. para lutarem por ti. Hey, you don't know that. Tu não sabes disso. Because he can call Porque ele pode chamar whatever type of army qualquer tipo de to exército respond para responder on your behalf. por tua conta. Hallelujah. Amém. Glory to God. Amém. Say hallelujah. Aleluia. You know, in this season and age, Nesta época, estação, you know, at some point I was asking God, what is this double grace? então, por vezes eu questionava a Deus qual é o significado dessa graça dupla. And I came to understand this. E eu cheguei a este entendimento. David Davi was a shepherd boy. era um rapaz pastor. He became called to be a king. So he was called to be a king. Ele foi chamado para ser um rei. But not just being a king, Mas não somente ser um rei, but being also a worshiper. mas também ser um adorador. That grace that was on David, A graça que estava sobre Davi it was not just physical, não era apenas uma graça to física, deal with things that were visible. que existiam para lidar com as But situações he was also saying, visíveis, the Lord mas também dizia que o Senhor is my God. é o meu I will Deus. make the world know Eu irei fazer com que o mundo that saiba he is de que Ele é the King of Kings, o Rei dos Reis, the one who reigns above everything else. aquele que reina acima de tudo. So when he's writing this psalm, Então, quando ele escreve esses salmos, he's fulfilling two sides of his calling. ele está a cumprir dois lados do seu chamado. Sometimes you think that double grace Então, por vezes, nós achamos que a graça dupla is the same thing twice. é a mesma coisa duas vezes. You are stepping in two dimensions at the same time. Estás a aceder a duas dimensões So em in simultâneo. this season, please. Então, nesta época, In por this favor, season, please. nesta época, por understand favor, vamos entender That's not just about what you see. que não é somente aquilo que tu consegues ver. Sometimes the road that the Lord is taking you Por through vezes, o caminho que o Senhor te leva will be different. será diferente. Some people are taking highways, Algumas pessoas usam as autoestradas. and in Mozambique we don't have. We have freeways. I know, sorry. So in some people take highways, Então, algumas pessoas usam as autoestradas. but some people use freeways Yeah, where there's no speed limit. Então, e outros usam uma autoestrada em que não existe limite de velocidade. And the Lord will take you. E o Senhor irá te levar You will choose. e vais escolher Which way do you want to go? qual é o caminho que queres And say, usar. Lord, which one should I use? Então diz, Senhor, qual é o caminho que eu devo usar? And He will show you. E Ele vai te mostrar. I just want to dash a bit quickly on this one. Então quero ir um pouco para este ponto. So I say David was writing about the glory of God in his life, Davi escrevia sobre a glória de Deus na sua vida, but also what the Lord was doing in Israel mas também o que o Senhor estava a fazer em Israel, to his people. para o seu povo. He was calling the people of God to worship him. Ele estava a chamar o povo de Deus para adorá-lo. But this was happening when he was being persecuted. Mas isso tudo aconteceu enquanto ele estava sendo perseguido. And it's so amazing E é tão maravilhoso. that he never stopped and said, I give up. Ele nunca parou e disse que eu desisto de tudo isto. If you read the book of Psalms, Se fores a ler o livro de Salmos, sometimes it talks about the pain, por vezes ele fala sobre a dor, sometimes about the frustration, por vezes acerca da frustração, but then he emphasizes mas depois ele that enfatiza the Lord is my God. de que o Senhor é o meu May he Deus, be exalted. que Ele seja exaltado. And he expresses it in different ways. E Ele expressa de diferentes formas. But one of the points that I want to bring Mas um dos pontos que eu quero trazer aqui, as I finish today, assim que encerro hoje, at this point, David was being highly persecuted. neste momento o Davi estava a ser And
perseguido And de he forma was with- agressiva. with his friends, these young guys. Então, com os seus amigos, esses jovens, And he was starving. e ele estava faminto, He knew the calling that was upon him. e ele sabia do chamado que tinha sobre a sua And vida. the only place he could go to E o único lugar que ele poderia ir was Nob, era em Nob, where he found Ahimelech. onde ele encontrou Ahimelech. So when he finds Ahimelech, Quando ele encontrou Ahimelech, you know, this place esse lugar was the tabernacle. era o tabernáculo. So remember, there was no temple yet. Recorde-se, naquela altura não existia nenhum So it templo. was a tabernacle, a tent. Era um tabernáculo, uma tenda. So when he meets Ahimelech Então, quando ele encontrou-se com Ahimelech, in the book of 1 Samuel, chapter 21, no livro de 1 Samuel, capítulo 21, he was on the run. He was running away. ele estava na fuga, estava a fugir. And he meets Ahimelech Ele encontrou-se com Ahimelech and he asks for food e ele pediu por comida, because he was starving. porque ele estava faminto. And Ahimelech says, Hey, E Ahimelech disse: Ei, you, tu, really? realmente, I only have the holy bread. eu apenas tenho o pão santo. I only have the holy bread. Apenas tenho o pão santo. So have you been abstaining yourself Então, será que já estiveste of sin? I'll Do- put it this way. do pecado So dessa they were forma? not supposed to have sexual relations Eles não poderiam ter relações sexuais or drinking ou beber or do any kind of things that would put them in a situation ou fazer qualquer tipo de coisa que os colocasse numa situação of rejection de rejeição by the eyes of God. aos olhos de Deus. Remember, Recordem-se, in the Holy of Holies, no Santo dos Santos, the Holy of Holies, sorry, o Santo dos Santos was a place that only the high priest had access. era o lugar que somente o sumo sacerdote tinha acesso. And this place E este lugar was holy. era santo. Nobody else could enter it. Nenhuma outra pessoa poderia entrar. The food that was there A comida que tinha lá dentro was for the priests. era apenas para os sacerdotes. So no common person would eat. Então não era comida, um alimento para as pessoas comuns. But that was the only food available. Mas esta era a única comida disponível. And you know, this priest is so wise. E esse sacerdote era tão sábio. And he says, oh, okay, if you have not been having sexual relations, Então diz, tá bom, se tu não tiveste Or nenhuma relação committing sexual sins, ou não cometeste nenhum you pecado, can take it. então tu podes levar. You know, it's so amazing É tão maravilhoso that in the midst of the trouble, de que no meio da tribulação, da dificuldade, David went to the house of God. Davi foi para a casa de Deus. He didn't went looking out for other gods. Ele não foi à busca de outros deuses. He went to the house of God. Ele foi à casa de Deus. You know, some people when they have trouble, Algumas pessoas, quando passam por dificuldades, they run away from the house of God. fogem da casa de Deus. I'm just saying it. Eu apenas estou a dizer isto. There's some believers go like, Alguns where are you, crentes, brother? quando tu perguntas, onde é que estás, irmão? Hey, I'm passing through situations. Eu estou a passar por situações Hey, life is difíceis. not easy. A vida não está de So fácil. that's why you don't come to church. É por isso que não vejo a igreja. Yeah. E assim, David, when he was in trouble, Davi, quando enfrentou he dificuldades, went to the house of God. ele foi à casa de Deus. Hey, Amém. I say it again. It's Digo not de novo. about how you feel. Não tem nada a ver com aquilo que tu sentes. It's not about how you feel. Não tem nada a ver com o que tu sentes. It's about knowing that I will find the Lord. Tem a ver com que eu sei que irei encontrar o Senhor. I will meet him Eu irei me encontrar com Ele. at my point of need. No meu ponto de The necessidade. Lord will be there O Senhor estará lá presente. in one way or another. De uma forma ou de outra. Because I know for sure Porque eu tenho a that if certeza I am in the house of de que se eu God, estiver na casa do Senhor, He is there. Ele estará lá presente. I can call upon His Eu name posso clamar pelo seu nome and declare His glory, e declarar a sua glória, even when things mesmo quando as are coisas challenging. estão desafiantes. So say to your neighbor, Então diga ao seu when próximo, things get tough, quando as coisas tornarem-se difíceis, don't run away from the house of God. não fuja da casa do Senhor. Please don't. Por favor, não faça isso. If
you are in problems Então, se veja enfrentar problemas and you feel like, yeah, e tu sentes que "Ei, I shouldn't go to the house of não God posso ir para a casa do because Senhor I'm feeling so bad. porque eu me sinto tão mal. Go. Vá, Go, mesmo assim, go, vá, go vá and worship. e adore a Deus. Praise Him. Louve a Worship Ele, Him. adore a Because Ele. that's what the enemy wants you to Porque do. é isso que o inimigo quer que He tu wants you to faças. give up. Ele quer que tu He wants you desistas. to start just complaining Ele quer que tu comeces a reclamar and forget about the calling that the Lord has for e you. esquecer-se do chamado que o Senhor tem para ti. My brother and sister, Irmão e irmã, don't give up não desista. calling up the name of the Lord. Clame o nome do Senhor. Say, Pelo nome I'll do go Senhor. and worship. Diga que eu irei I'll adorar. put on Eu irei my revestir-me. best clothes Eu irei colocar a minha and melhor I'll go to roupa. the house of the E Lord. eu irei à casa do Senhor. And as they sing Tambira, Então, assim que for I will dançar também a dance. Jeová, eu também irei dançar. I won't go like, Eu não vou ficar não. No, Não, no. não. I will praise Him Eu irei louvar a because He Deus. deserves it. Porque Ele Even merece. though I don't feel it. Mesmo que eu não sinta vontade. Because sometimes the answer Porque por vezes a resposta to what you're going through para aquilo que tu esteja a is passar on that day está mesmo naquele that you don't want to dia go to His house. que tu não queres ir para a casa de Ah. Deus. Amém? I feel like I shouldn't go. Eu sinto que não devo ir para casa, feeling para a heavy. igreja. Sinto-me I'm tired. sobrecarregado, estou I'm cansado, suffering. estou a sofrer It's muito. too much. É demais. Go with me to the book of Matthew Vamos juntos para o livro de Mateus, and chapter 11, verse 28 to 29. Mateus, Sorry, 29, sorry. Sorry, 28 to 29, yes. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 29. So come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you'll find rest for your souls. Amém. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 29, diz assim a palavra. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Hallelujah. Amém. He's saying, go with your troubles. Ele diz, venha, vá com os seus Stay away problemas, from me. afaste de mim. I don't care about Eu you. não me importo consigo. Is that what you've read? Será que é isto nós lemos? He said, come to me. Ele diz, venha a mim. Come to me. Venha a mim. You know, I don't know the size of your burden. I don't know the size of your Então, burden. não sei qual é o tamanho do seu fardo. I don't know how heavy it is. Não sei o quão pesado ele é. But Jesus is saying, come to me. Mas Jesus diz mesmo assim, He's venha saying, a come mim. to me. Ele diz, venha a mim. He's not saying, go away from me. Então ele não diz, afasta-te de He's mim. calling you. Ele te chama. Even when you are lifting heavy Então, burdens. mesmo quando estiveres a levantar fardos pesados, He's saying, come to ele me. diz, venha a mim. Come to me. Venha a mim. And bring them to me. Então, traga-os a mim. Bring them to me. Traga-os a mim. I'll just repeat this. Jesus is saying, bring them to me. Então, Jesus diz, traga-os a mim. Bring them to me. Traga-os a mim. You know, and I believe this is what David felt. E eu acredito que foi isso que Davi sentiu. Because the Lord is Por- gentle and Porque o slow, Senhor é gentil slow to anger. e Ele é tardio a irar-se. He has a lovely heart. Ele tem um coração amável. He'll give you rest. Ele te dará o descanso. He'll give you food. Ele vai te alimentar. So when David found the house of God, Quando Davi encontrou a casa de Deus, there's something amazing that happened. houve algo maravilhoso que ocorreu. He realized, Ele notou you know, there's something powerful de in que the house of existe the Lord. algo poderoso na casa do Senhor. Say to your neighbor, there's Diga something ao seu powerful próximo, in existe the house of the algo Lord. poderoso na casa do Senhor. There's something Existe powerful. algo poderoso. And I'm not talking about miracles. E eu não estou a falar sobre milagres. Hallelujah. Amém? There is something great. Existe algo grandioso. There is the presence of the Lord. Existe a presença do Senhor. There is the presence of the Lord. Existe a presença do Senhor. You know, it's so amazing.
é tão I maravilhoso. want you to go back to the book of 1 Samuel, chapter 21. Então, eu quero que voltemos ao livro de 1 Samuel, capítulo 21. And, let's read from verse 7 up to verse 9. Now, a certain man of the servants of Saul was there that day, so he was a spy, and detained before the Lord. His name was Dog the Edomite, the chief of Saul's herdsmen. Then David said to Amalek, "Do you have here a spear or a sword at hand? For I have brought neither my sword nor my weapons with me, because the king's business required haste." And the priest said, "The sword of Goliath the Philistine, who you struck down in the valley of Elah, behold, it is here wrapped in cloth behind the ephod. If you will take that, take it, for there is none but here." And David said this, "There is none like that. Give it to me." Amém. 1 Samuel, capítulo 21, começando do versículo 7, diz assim a palavra. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, um espião, cumprindo dos seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Ahimelec: "Você tem uma lança ou uma espada aqui?" "Não trouxe a minha espada nem nenhuma outra arma, pois o rei exigiu urgência." O sacerdote respondeu: "A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a para você, pois não há outra espada aqui, exceto esta." Davi disse: "Não poderia haver outra melhor. Dê-me essa espada." Hallelujah. Amém? I just want to close Então eu quero encerrar with this thought. com este pensamento. He ate the holy bread. Ele comeu do pão santo. He fed his spiritual side. Ele alimentou o seu lado espiritual. He surrendered his heart to the Lord. Ele rendeu o seu coração ao Senhor. He sees the enemy. Ele viu o inimigo. And he says, "Hey, do you have a spear? Ele A perguntou: weapon? "Será que tens uma espada, Is uma there arma? something here in the Será house?" que existe algo aqui na casa?" And Ahimelech said, E Ahimelec disse: "The sword "Existe aqui a lança, a espada that you fought Goliath. que tu que lutaste com Golias. The sword. A espada, The sword a espada of Goliath." de Golias." People don't know this, but the sword of Goliath, Então, mas as pessoas não sabem, mas a espada do Golias whom you struck down que tu abateste, in the valley of Elah, que você matou no vale de Elá, it is wrapped in a cloth behind the ephod. está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. It's so beautiful how the Lord does things. É tão maravilhoso como o Senhor faz as coisas. Oh, as children of God, Como filhos de Deus, sometimes you're looking for new weapons. por vezes nós buscamos por novas armas. But the Lord is saying, "I have the weapons that you have always known." Então, o Senhor disse que eu tenho a arma que tu sempre tiveste conhecimento. There's no need of new ones. Não há necessidade de ter uma nova arma. There's no need of new ones. Não há necessidade de ter uma nova arma. If it is prayer, Se for oração, let it be prayer. permita que seja a If it is oração. word, Se for a palavra, let it be que word. seja a palavra. If it is fasting, Se for jejum, let it be que fasting. seja o jejum. Don't create anything new. Não crie nada de novo. It's not about new things. Não tem nada a ver com coisas It's about novas, saying, mas tem a ver com dizer: "You have used this. tu usaste You know isto, it. tu sabes, You know it. tu sabes, You know it. tu sabes, You know it." tu sabes. As a child of God, you know Como it. filho de Deus, tu sabes. And that's what David says. E foi isso que There Davi is disse, none like that. de que não existe nada como Give isto. it to me. Dê a mim. I know that sword. Eu conheço essa espada. I know it. Eu conheço. Eish. Do you know the weapons of your warfare? Será que conheces as armas da tua batalha? Do you know that you can find those in the house of the Lord? Será que sabes que tu podes encontrar na casa do Senhor? You know that you can find those Tu sabes que podes encontrar essas armas wrapped enroladas
wrapped enroladas where the ephod is. com um pano. An ephod is something that is used for worship for the priests. Então, e este é usado para adoração dos He's saying, sacerdotes. as you go to worship, Então diz que assim que fores adorar, as you go to the house of the Lord, assim que fores à casa do Senhor, I will give you the weapons that you need. eu te darei as armas que tu precisas. No, and if you go with me to the book of Psalm 46, Se formos ao livro de sorry, Salmos, Psalm 122, sorry, Salmos As I capítulo close. 122, assim que verse encerramos, 1. versículo 1. Psalm 122. Salmos capítulo I'll 122. ask you to read in your own language Eu vou pedir que on the leiam count of 3. na sua própria língua, assim contamos até 3. Just verse 1. Apenas o versículo 1. And I'll count up 3. Irei contar até 3. If you have a Bible, please read it. Se tiveres uma Bíblia, por favor, leia. If you don't have, ask your neighbor to share with you. Se não tiveres, peça ao seu próximo para compartilhar com Let's você. read it together. Vamos ler juntos. I want to hear your voice. Quero ouvir a sua voz. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Let's repeat again. Vamos repetir. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. I told you to read in your own language because it hits you. Eu disse para ler na sua própria língua, porque isso toca a ti mesmo. There are certain words that only hit you when you speak in your own Existem language. certas palavras que tocam a ti somente quando tu lês ou falas I na tua don't, própria I don't língua. have, I don't have a Chichewa Bible, but I'll say Deaconess Wesley, here it is. Então, eu não tenho uma Bíblia cheia para ler, para depois ler, mas I eu don't teria have a direito para Shangana ler. Bible to Não say, tenho uma Bíblia "Mom, here it Xangana is, para read dizer, it." mãe, está aqui, leia. But when it says, I was glad, Mas quando diz que alegrei, it's like, I'm happy. aqui ele diz que eu I estava am feliz. happy. Eu estou feliz. I am happy. Eu estou muito feliz. Because when I go to the house Porque of the quando eu Lord, vou para a casa do I Senhor, find Him first. eu encontro a Ele primeiro. When I find Him, Então, quando eu hallelujah, encontro, you know, there's nothing não compared. existe nada que se So compara. let us go to the house Então, of the vamos Lord. todos à casa do Let Senhor. us go to the house Vamos of the todos à Lord. casa do Senhor. My brothers and sisters, Irmão e irmã. Ace, you know, David was lost. Então, Davi estava He perdido. was starving. Ele estava But he faminto. found food in the house of the Mas ele Lord. encontrou o alimento na casa do Senhor. Hey, he found peace in the house Ele of the encontrou a Lord. paz na casa do Senhor. David was fighting, Então, Davi estava a lutar. but he didn't have any weapons. Mas ele não tinha nenhuma But he arma. found the weapons where? Mas ele encontrou a arma onde? Where did he find the Onde weapons? foi que ele encontrou as armas? A arma. No, I'm not hearing you. Não estou a ouvir. Where did he find it? Onde que ele encontrou a arma? Where did he find it? Onde foi que ele encontrou a arma? Where did he find it? Onde foi que ele encontrou a arma? Where did he find Onde foi it? que ele encontrou a arma? Where did he find it? Onde foi que encontrou a arma? Woo! You are looking for things elsewhere. Então estás à busca de coisas no And outro, you're em forgetting lugares the house diferentes of the Lord. e te esqueces da casa do Senhor. Go to his Então presence. vá para a sua Open presença. your heart. Abra o seu coração. Say, Lord, here I am. Diga, Senhor, eis-me And if aqui. it is a weapon that you need, E Ele vai dar a arma que If precisas. it is a weapon Se that you for, need, se caso he necessites will desta give you arma, a weapon. Ele vai te dar a arma. If there is food that you Se need, tu precisas do alimento, he will give you. Ele também vai te dar. Hey, if it is holiness that you need, Se for a santidade que he will precisas, give you. Ele vai te conceder. My brothers and sisters, Irmão e irmã, I was glad. eu I alegrei-me. was glad. Alegrei-me. It's not I felt glad. Não foi sentir-me They alegre. told me, Que quando me disseram, when they told quando eles me, me disseram I was glad. que eu alegrei-me. You know, it's like, I don't want to go. Eu quero ir. I don't want to go. Ah, eu não quero ir. But when they told me, Mas quando me disseram, let us go, vamos, I was glad. eu alegrei-me. I don't feel like. Eu não sinto vontade. But when they told me, Mas quando disseram-me, I was glad. alegrei-me. Ace, I was in pain, Eu estava com dores, losing myself in my thoughts. a perder nos meus But pensamentos. when they told me, Mas quando me disseram, I was trying. I was trying. estava a tentar, I was in pain, estava com dores, losing the focus that I needed. a perder o foco que necessitava. But when they told me, Mas quando me disseram, I was. alegrei-me.
Guys, help me. I just want to finish this. Ajude-me, quero concluir isto. I was sick. Eu estava doente, I didn't have any strength. não tinha nenhuma força, I was hopeless. estava sem esperança. But when they told me, Mas quando disseram-me, I was, eu I was in darkness. estava na escuridão, I couldn't see any não light. conseguia ver nenhuma luz, I didn't know what to do with my não life. sabia o que fazer com a minha But when vida. they Mas told quando me, disseram-me, I was. Guys, don't lose your strength. I não perca a sua was. força, I was. eu. No. I was. Are you glad? Será que estás Are you alegre? glad? Será que estás alegre? Are you glad? Será que estás Are you alegre? glad? Será que estás Are alegre? you glad? Será que estás alegre? Hallelujah. Amém. Let us stand, church. Vamos levantar, igreja. Let us stand.